Sexta carta. Mais uma carta, Senhor. Estareis livre de mim. Mas, ao começá-la, sinto-me numa situação bem estranha. Obrigado a escrevê-la e não sabendo com que preenchê-la. Podeis imaginar alguém que tenha de se justificar de um crime que se ignora e que seja necessário se defender sem saber de que se é acusado? Contudo, é o que tenho que fazer a respeito dos governos. Não só acusado, mas julgado, aviltado por ter publicado duas boas temerárias, escandalosas, ímpias, tendo a destruir a religião cristã e todos os governos. Quanto à religião, tivemos pelo menos algum ponto de apoio para encontrar o que se quis dizer, e o examinamos. Mas, quanto aos governos, nada pôde nos oferecer o menor indício. Sempre se evitou qualquer espécie de explicação sobre esse ponto. Nunca se quis dizer em que lugar eu tentei assim destruí-los, nem como, nem porquê, nem nada que pudesse constatar que o delito não é imaginário. É como se julgássemos alguém por ter matado um homem sem dizer onde, nem quem, nem quando, por um assassinato abstrato. Na Inquisição, sim, força-se o acusado a adivinhar que é acusado, mas ele não é julgado sem que lhe diga sobre o que. O autor das cartas escritas do campo evita, com o mesmo cuidado, explicar-se sobre esse pretenso dileto. Ele junta igualmente a religião e os governos na mesma acusação geral. Depois, entretanto, no assunto da religião, declara que querer limitar-se a ela e mantém a palavra. Como é que conseguiremos verificar a acusação que concerne aos governos se aqueles que a intentam se recusam a dizer sobre que ela repousa? Observar mesmo de que modo, com um traço de pena, esse autor muda o estado da questão. O Conselho afirma que meus livros tendem a destruir todos os governos. O autor das cartas diz somente que os governos aí são entregues à minha audaciosa crítica. Isso é muito diferente. Uma crítica, por mais audaciosa que possa ser, não é, de forma alguma, uma conspiração. Criticar ou censurar algumas leis não é derrubar todas as leis. Isso seria o mesmo que acusar alguém de assassinar os doentes quando mostra as faltas dos médicos. Mais uma vez, o que responder a razões que não se quer apresentar? Como se justificar contra um julgamento realizado sem motivo? Que, sem prova de uma parte nem de outra, esses senhores digam que quero derrubar todos os governos e que eu diga, eu mesmo, que não quero derrubar todos os governos. Há nessas asserções paridade exata, exceto que o juízo prévio está a meu favor, pois é presumível que sei melhor do que ninguém o que quero fazer. Mas falta a paridade no efeito da asserção. Pela asserção deles, meu livro é queimado, minha pessoa é condenada, e o que afirmo não
restabelece nada. Mas se eu provar que a acusação é falsa e o julgamento iníquo, a afronta que me fizeram recai sobre eles. O decreto, o carrasco, tudo deveria voltar atrás, já que ninguém destrói tão radicalmente o governo, senão aquele que faz dele um uso diretamente contrário ao fim para o qual foi instituído. Não basta que eu firme, devo prová-lo. E é aqui que se vê o quanto é deplorável a sorte de um particular submetido a magistrados injustos, quando eles não têm nada a temer do soberano e quando se coloca acima das leis. De uma afirmação sem prova, fazem uma demonstração. Eis o inocente punido. Mas do que isso? De sua própria defesa, eles fazem um novo crime e não caberia a eles puni-lo mais uma vez por ter provado que era inocente. Como fazer para mostrar que eles não falaram a verdade, para provar que eu, de forma alguma, não destruo os governos? Qualquer que seja a passagem dos meus escritos que eu defenda, dirão que não é esta que eles condenaram, embora tenham condenado o todo, tanto o bom quanto o mal, sem qualquer distinção. Então, para que tivesse razão, seria necessário retomar tudo, seguir tudo de uma ponta a outra, livro por livro, página por página, linha por linha e, quase, enfim, palavra por palavra. Seria necessário ainda examinar todos os governos do mundo, já que dizem que eu destruo todos. Que tarefa! Quantos anos seria preciso empregar para isso? Quantos em fólio seria necessário escrever e depois disso, quem os leria? Exigi de mim o que é factível. Todo homem sensato deve contentar-se com o que tenho e vos dizer, certamente não desejais nada mais. Dos meus 2 livros, queimados ao mesmo tempo, sob a imputações comuns, só um trata de direito político e dos assuntos do governo. Se o outro também trata disso, é apenas um resumo extraído do primeiro. Assim, suponho que é somente sobre esse assunto recai a acusação. Se essa acusação tivesse respeito a uma passagem particular, ela teria sido citada, sem dúvidas, e ter-se-ia, pelo menos, tirado dela alguma máxima, fiel ou infiel, como se fez com os pontos concernentes à religião. É, portanto, o sistema estabelecido no corpo da obra que destrói os governos. Trata-se, pois, tão somente de expor esse sistema ou fazer uma análise do livro. E, se nela não vemos com evidência princípios destrutivos dos quais se fala, saberemos pelo menos onde procurá-los na obra, seguindo o método do autor. Mas, senhor, se durante esta análise, que será curta, encontrais qualquer consequência que deva ser tirada, por favor, não vos apresseis. Esperai para que juntos raciocinemos sobre ela, depois voltarei a isso se quiserdes. O que é que faz com que o Estado seja um Estado? É a união de seus membros. E de onde nasce a união de seus membros? Da obrigação que os liga. Tudo está de acordo até aqui. Mas qual é o fundamento dessa obrigação? É aqui que os autores se dividem. Segundo alguns, é a força. Segundo outros, a autoridade paternal. Ainda segundo outros, é a vontade de Deus. Cada um estabelece seu princípio e ataca o dos outros. Eu mesmo não fiz de maneira diferente, e seguindo a parte mais sábia dos que discutem esses assuntos,
Estabeleci como fundamento do corpo político a convenção de seus membros e refutei os princípios diferentes do meu. Independentemente da vontade desse princípio, ele é superior a todos os outros pela polidez do fundamento que estabelece, pois o fundamento é o mais seguro para a obrigação entre os homens do que o compromisso livre daqueles que se obriga. Pode-se discutir qualquer outro princípio, mas não esse. Mas por causa dessa condição de liberdade que encerra outras, nem todas as espécies de compromisso são válidas, mesmo diante dos tribunais humanos. Assim, para determinar esse compromisso, deve-se explicar a sua natureza, encontrar seu uso e seu fim, provar que ele é conveniente para os homens e que não tem nada que seja contrário às leis naturais. Pois, pelo contrário, pelo contrato social, não é mais permitido distinguir as leis naturais, assim como pelos contratos entre particulares. Não é permitido infringir as leis positivas. E é tão somente por essas próprias leis que existe a liberdade que dá força ao compromisso. O resultado desse exame é que o estabelecimento do contrato social é um pacto de um tipo particular, pelo qual cada um se compromete para com todos, de onde segue o compromisso recíproco de todos em relação a cada um, que é o objeto imediato dessa união. Digo que esse compromisso é de um tipo particular, porque, sendo absoluto, sem condição, sem reserva, não pode, todavia, ser injusto, nem suscetível de abuso, já que não é possível que o corpo queira prejudicar-se a si mesmo na medida em que aquilo que o todo quer, só o quer para todos. Ele é ainda de um tipo particular, pelo fato de ligar os contratantes sem sujeitá-los a ninguém, e que, ao lhes dar sua única vontade como regra, ele os deixa tão livres quanto antes. A vontade de todos é, pois, a ordem, a regra suprema, e essa regra geral é personificada, e personificada é o que eu chamo o soberano. Segue-se daí que a soberania é indivisível, inalienável e que reside essencialmente em todos os membros do corpo. E como age esse ser abstrato e coletivo? Ele age por meio de leis e não poderia ser de outra forma. E o que é uma lei? É uma declaração pública e solene da vontade geral acerca de um objeto de interesse comum. Insisto, sobre um objeto de interesse comum, porque a lei perderia sua força e cessaria de ser legítima se o objeto não dissesse respeito a todos. A lei não pode, por sua natureza, ter um objeto particular e individual, mas a aplicação da lei recai sobre objetos particulares e individuais.
O poder legislativo, que é o soberano, tem, pois, necessidade de um outro poder que execute, ou seja, que reduza a lei a atos particulares. Esse segundo poder deve ser estabelecido de modo que execute sempre a lei e que nunca execute a não ser a lei. Trata-se aqui da instituição do governo. O que é o governo? É um corpo intermediário estabelecido entre os súditos e o soberano para sua mútua correspondência, encarregado de execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil quanto política. O governo, como parte integrante do corpo político, participa da vontade geral que o constitui. Como corpo, em si mesmo tem sua vontade própria. Essas duas vontades algumas vezes concordam e outras combatem entre si. É do efeito combinado desse concurso e desse conflito que resulta o jogo de toda a máquina. O princípio que constitui as diversas formas de governo consiste no número de membros que o compõem. Quanto menor é o número, mais o governo tem força. Quanto maior o número, mais o governo é fraco. E como a soberania tende sempre a relaxar, o governo tende sempre a se fortalecer. Assim, o corpo executivo deverá vencer, a longo prazo, o corpo legislativo. E quando a lei for, enfim, submissa aos homens, só restarão escravos e senhores. O Estado estará destruído. Antes dessa destruição, o governo deve, por seu progresso natural, mudar de forma e passar por graus que vão do maior número ao menor número. As diversas formas das quais o governo é suscetível se reduzem a três principais. Depois de tê-las comparado por suas vantagens e por seus inconvenientes, dou a preferência àquela que é intermediária entre os dois extremos e que leva o nome de aristocracia. Deve-se lembrar que aqui a constituição do Estado e do governo são duas coisas muito diferentes e que eu não as confundi. O melhor dos governos é o aristocrático. O pior das soberanias é a aristocrática. Essas discussões trazem outras sobre a maneira pela qual o governo degenera e sobre os meios de retardar a destruição do corpo político. Enfim, no último livro, examino pela via da comparação com o melhor governo que já existiu, a saber, o de Roma. A política mais favorável à boa constituição do Estado. Depois terminou esse livro e toda a obra com pesquisas sobre o modo pelo qual a religião pode e deve entrar como parte constitutiva na composição do corpo político. Que pensareis, Senhor, ao ler esta análise curta e fiel de meu livro? Adivinho. Direis para vós mesmo. Eis a história do governo de Genebra. É o que dizem todos aqueles que conhecem vossa Constituição, quando leem a mesma obra. E com efeito, o contrato primitivo, essa essência da soberania, esse império das leis, essa instituição do governo, essa maneira de concentrá-lo gradualmente para compensar a autoridade pela força, essa tendência à usurpação, essas assembleias periódicas, essa habilidade em suprimi-las, essa destruição próxima, enfim, o que vos ameaça
e que eu queria evitar não é essa, traço a traço, a imagem de vossa república, desde seu nascimento até nossos dias? Tomei, pois, vossa Constituição, que eu julgava bela, como modelo das instituições políticas e, propondo-vos como exemplo para a Europa, longe de procurar vos destruir, eu expunha os meios de vos conservar. Essa Constituição, por melhor que seja, não está isenta de defeitos. Poder-se-iam prevenir as alterações que ela sofreu, garanti-la contra o perigo que ela ocorre hoje. Eu previ esse perigo, eu o mostrei, indiquei como evitá-lo. Isso era querer destruí-la ou mostrar o que era necessário fazer para mantê-la? É pelo meu apreço por ela que gostaria que nada pudesse alterá-la. Eis todo o meu crime. Eu estava errado, talvez, mas se o amor da pátria me tornou cego sobre esse assunto, cabia a ela me punir por causa disso? Como é que eu poderia tender a derrubar todos os governos, estabelecendo como princípios todos os princípios do nosso governo? Só esse fato destrói a acusação, já que havia um governo que existia segundo meu modelo. Eu não tendia, portanto, a destruir todos os que existiam. Ah, Senhor, se eu tivesse feito apenas um sistema, podereis acreditar que não se teria dito nada. Teriam se contentado em relegar o contrato social à República de Platão, a utopia e os sevarambos ao país das quimeras. Mas eu pintava um objeto existente. E o que se queria é que esse objeto mudasse de face. Meu livro dava testemunho contra o atentado que se iria fazer. Eis o que não me perdoaram, mas eis o que vos parecerá bizarro. Meu livro ataca todos os governos e não é proscrito em nenhum. Ele estabelece um só governo. O propõe como exemplo, e é nesse governo que ele é queimado. Não é singular que os governos atacados se calem e que o governo respeitado reprima? O quê? O magistrado de Genebra se faz o protetor dos outros governos contra o seu próprio governo. Ele pune seu próprio cidadão por ter preferido as leis de seu país e de todas as outras. Isso é concebível. Acreditareis nisso, se não o tivesse visto. Em todo o resto da Europa, alguém se lembrou de aviltar a obra? Não. Nem mesmo o estado em que ela foi impressa. Nem mesmo a França, onde os magistrados são tão severos sobre isso. O livro foi proibido lá? Nada de semelhante ocorreu de início. Não se deixou a edição da Holanda entrar, mas houve uma confratação na França. E a obra circulou sem dificuldade pelo país. Tratava-se, pois, de uma questão de comércio e não de política. Preferiria-se o lucro do editor da França ao lucro do editor estrangeiro. Eis tudo. O contrato não foi queimado em nenhum lugar a não ser em Genebra, onde não foi impresso. Só o magistrado de Genebra viu nele princípios destrutivos de todos os governos. Na verdade, esse magistrado não disse absolutamente quais eram os princípios. Nisso, creio que ele foi muito prudente. O efeito das proibições
efetivas é o de não serem, de forma alguma, observadas e de enfraquecerem a força da autoridade. Meu livro está nas mãos de todo mundo em Genebra, e tomara que esteja igualmente em todos os corações. Lede-o, Senhor, esse livro tão caluniado, mas tão necessário. Encontrareis nele em todo lugar a lei colocada acima dos homens. Vereis a liberdade reclamada em todo lugar, mas sempre sob a autoridade das leis, sem que as quais a liberdade não pode existir e sobre as quais se é sempre livre, de qualquer maneira que se seja governado. Com isso não faço, como se diz, minha corte aos poderosos, pior para eles, pois eu sei quais seriam seus verdadeiros interesses, se eles soubessem vê-lo e segui-los. Mas as paixões cegam os homens a respeito de seu próprio bem. Aqueles que submetem as leis às paixões humanas são os verdadeiros destruidores dos governos. Eis as pessoas que deveriam ser punidas. Os fundamentos do Estado são os mesmos em todos os governos, e esses fundamentos não são melhor estabelecidos em meu livro do que em qualquer outro. Quando se trata, em seguida, de comparar as diversas formas de governo, não se pode evitar pensar separadamente as vantagens e os inconvenientes de cada um. É o que acredito ter feito com imparcialidade. Tudo considerado, eis a preferência ao governo de meu país. Isso era natural e razoável. Ter-me-iam censurado se não o tivesse feito. Mas não excluí os outros governos. Ao contrário, mostrei que cada um tinha sua razão, que poderia torná-lo preferível a qualquer outro, segundo os homens, os tempos e os lugares. Assim, longe de destruir todos os governos, eu os estabeleci. Falando do governo monárquico em particular, valorizei sua vantagem, mas também não escondi seus defeitos. Penso que esse é o direito do homem que raciocina. E mesmo que eu tivesse excluído, o que certamente não fiz, seguir-se-ia disso que eu devesse ser punido em Genebra? Hobbes foi condenado em alguma monarquia porque seus princípios são destrutivos de todo governo republicano? E se processava entre os reis os autores que rejeitavam desmoralizavam a república? O direito não é recíproco e os republicanos não são soberanos em seu país, assim como os reis o são no seu. Quanto a mim, não rejeitei nenhum governo, não desprezei nenhum. Ao examiná-los, compará-los, ative-me à balança e calculei os pesos. Não fiz mais nada além disso. Em nenhum lugar se deve punir a razão, nem mesmo o raciocínio. Essa punição testemunharia contra aqueles que a impusessem. Os representantes estabeleceram muito bem que meu livro, no qual não saio da tese geral, como não ataca em nada o governo de Genebra e foi impresso fora do território, só pode ser considerado dentre eles que tratam de direito natural e político, sobre os quais as leis não dão ao conselho nenhum poder e que foram sempre vendidas publicamente na cidade, qualquer que seja o princípio que utilize e qualquer que seja a opinião que sustentem. Não sou o único que, discutindo sobre a abstração, questões de política, tenha podido tratá-las como alguma ousadia. Nem todo mundo faz, mas todos têm o direito de fazê-lo. Muitos usam esse direito
e eu sou o único que sou punido por usá-lo. O infortunado Sidney pensava como eu, mas ele agia. Foi por acusação e não pelo seu livro que ele teve a honra de ter seu sangue derramado. Althusius, na Alemanha, atraiu inimigos, mas não se pensou em persegui-lo criminalmente. Locke, Montesquieu, o Abbé de Saint-Péry trataram dos mesmos assuntos e, frequentemente, com a mesma liberdade, pelo menos. Locke, em particular, tratou-se exatamente a partir dos mesmos princípios que os meus. Todos os três nasceram sob reis, viveram tranquilamente e morreram honrados em seu país. Sabeis como fui tratado no meu. Podeis acreditar, longe de me envergonhar desses opróbios, glorifico-me deles, já que não servem senão para colocar em evidência o motivo que me leva a sofrê-los. E esse motivo é de ter bem servido ao meu país. A conduta do conselho para comigo me aflige, sem dúvida, rompendo os laços que me eram tão caros. Mas ele pode me aviltar? Não. Ela me eleva, coloca-me entre aqueles que sofreram pela liberdade. Meus livros, não importa o que se faça, sempre darão testemunho deles mesmos, e o tratamento que receberam só fará com que se salvem do opróbrio aqueles que tiveram a honra de serem queimados depois deles. Fim da primeira parte.